Boa tarde e bem-vindos a mais um Benfica Footsteps. O percurso de hoje leva-nos aos chafarizes de Benfica e da Buraca, exemplo de duas estruturas de abastecimento de água ligadas a uma das grandes obras públicas do reinado de Dom João V, o Aqueduto das Águas Livres. A falta de água potável será uma constante na história da cidade de Lisboa, antes da construção do Aqueduto das Águas Livres. Parece uma ironia que a cidade banhada pelo rio Tejo tenha sofrido este mal até meados do século XVIII. Contudo, a explicação prende-se com as características do estuário do rio, com uma foz muito larga que permite a entrada das águas salgadas do mar, tornando-a salobra, logo imprópria para o consumo. Mesmo recuando aos tempos em que a cidade pouco se afastava da zona de Alfama, por ser ali que a bacia hidrográfica existente dava de beber aos seus habitantes, o problema do abastecimento de água é latente. Desde a ocupação romana, que as dificuldades em conseguir água potável suficiente para a população é grande. À medida que a cidade vai crescendo, descendo a colina do Castelo, saindo da cerca medieval original e ocupando as restantes colinas, que o problema do abastecimento de água à população vai se agravando. Esta situação torna-se ainda mais dramática a partir do século XVI, consequência da expansão marítima que transforma Lisboa num dos grandes empórios comerciais da Europa, provocando um aumento da população e, claro, ditando o crescimento da cidade. A partir desta altura, a cidade terá cerca de 150 mil habitantes a subsistir apenas com os chafarizes medievais concentrados sobretudo em Alfama. Era tanta a escassez que os relatos da altura dizem não se conseguir distinguir entre o que era água e o que era sangue, de tanto nariz partido durante as disputas junto aos fontanários. Em 1571, Francisco de Holanda propõe a Dom Sebastião, na sua óbrica da fábrica que falece à cidade de Lisboa, o estabelecimento de uma rede de abastecimento de água que servisse a cidade, rede essa que tinha sido iniciada pelos romanos. Os vestígios do aqueduto romano em Belas eram ainda suficientes para que tivessem sido considerados em 1620 para a passagem das Águas Livres de Lisboa. Assim, com o objetivo de financiar as obras de construção de um sistema de abastecimento de água para a capital, Filipe II institui o Real d'Água, imposto cobrado sobre os bens de primeira necessidade. Ainda assim, o projeto não foi sequer iniciado, tendo o dinheiro angariado pelo imposto sido utilizado para ajudar os pobres e doentes. A situação foi-se prolongando ao longo dos tempos, até Dom João V mandar construir um aqueduto. Esta é a primeira solução concretizada para tentar resolver o problema da escassez de água da capital. O objetivo era recolher água das cerca de 60 nascentes da zona de Belas e transportá-la até Lisboa num sistema gravítico de aquedutos e galerias. A empreitada arrancou em 1731. Na altura viviam cerca de 200 mil pessoas na cidade, distribuídas por 44 mil casas. A água chegava-lhes através dos chafarizes e era vendida pelos aguadeiros em cântaros de barro, potes ou barris. Quanto mais alto fosse o piso a que os aguadeiros tivessem de subir para entregar a água, mais caro o preço a pagar. A obra arrastar-se-ia por mais de 35 anos, sendo financiada, à semelhança do que Filipe II tinha feito 100 anos antes, pela aplicação do Real d'Água, que começa a ser recolhido a partir de 1728 para só terminar em 1799. Cobrava-se 50 reis por cada molho de palha, 6 reis por cada litro e meio de vinho e 5 reis por cada quilo de carne. Só o imposto de carne rendeu 12 mil reis num ano, porque se venderam 28 mil bois, 1.200 vitelos, 28 mil carneiros e 12 mil porcos. A obra do aqueduto foi imensa para a época, complexa, bem pensada e com uma estrutura que resistiu ao terremoto de 1755. O trajeto escolhido coincide em linhas gerais com o percurso do antigo aqueduto romano, tendo uma implantação subterrânea ou a aflorar a superfície, e quando atravessa vales mais profundos, com uma arcaria de volta perfeita, em arco abatido ou em arco quebrado, como acontece no Vale de Alcântara. Todos os troços visíveis têm uma estrutura em cantaria de calcário que sustenta os canos, protegidos por paredes de alvenaria argamassada, com cobertura em meia cana, plana ou angulares, rasgados por frestas de arejamento. Ao longo do percurso, sobre a estrutura, surgem lanternins de planta regular, rasgados por janelas retilíneas, protegidas por grades metálicas com a mesma função de arejamento.
No total, o aqueduto tem no seu troço principal, desde a Mãe da Água Velha até às Amoreiras, uma extensão de pouco mais de 14 km, com vários aquedutos subsidiários e galerias de adução, prefazendo uma rede de 58 km. O aqueduto principal nasce na Mãe da Água Velha, próximo de Canessas, junto à povoação Dona Maria, no concelho de Loures, terminando na Mãe da Água das Amoreiras, no concelho de Lisboa. Entra na freguesia de Benfica, acompanhando a Rua da Buraca, passa pela Quinta do Bom Pastor, pelo Chafariz da Buraca, para mais à frente atravessar subterraneamente e à superfície o Parque Florestal de Monsanto, em direção ao Parque da Serafina. Situado junto do troço principal do Aqueduto das Águas Livres, o Chafariz da Buraca quase passa despercebido, sobretudo depois de uma intervenção que lhe cimentou o tanque. É um chafariz de proporções modestas, com uma comprida bacia retangular e um espaldar de remate curvo com as armas de Dom José. Projeto de Reinaldo dos Santos, então segundo arquiteto das obras das Águas Livres, com desenho aprovado e ordem de execução do Marquês de Pombal, datado de 23 de dezembro de 1771. Em outubro do ano seguinte, à aprovação do risco, em 1772, já toda a obra se encontrava concluída. Mais tarde, em 1834, seguindo a prática comum à época de abastecimento a propriedades privadas, é assinado um despacho da Direção das Águas Livres, concedendo os subejos das águas do chafariz à Quinta da Buraca ou à Quinta do Bom Pastor. Em 1758, Benfica contava com 805 vizinhos, 3.960 pessoas e tinha duas fontes, uma no convento de São Domingos e outra na Quinta de Santo Eloy. 20 anos mais tarde, em 1778, a Junta das Águas Livres mandou construir um sistema de canalização para abastecer aquele que viria a ser conhecido como o chafariz de Benfica. A construção do chafariz começa no ano seguinte. O chafariz seguiu o modelo comum à época, segundo o projeto Reinaldo dos Santos e Francisco António Ferreira Cangalhas, caracterizado pela simplicidade, sobriedade e pobreza das suas linhas. Bom exemplo de uma arquitetura civil de gosto neoclássico. Situado no centro de uma pequena praceta semicircular, com o seu alto espaldar, assume uma certa grandeza, apesar da simplicidade do risco. Totalmente construído em cantaria de calcário, rematado por um frontão em ângulo aberto que desce numa curvatura suave até à ampla bacia de recolha das águas, o corpo central ostenta as armas reais de Dona Maria I. A moldura, que ocupa todo o corpo central, e as duas pilastras levemente salientes são os únicos elementos decorativos do corpo deste chafariz, conferindo-lhe um aspecto sóbrio, mas com um efeito monumental bem conseguido na pureza das linhas. O muro, de forma convexa, onde se encontra implementado o chafariz, abrem-se duas portas laterais de acesso a um pequeno reservatório de água localizado nas traseiras. O aqueduto e as suas ramificações passaram a abastecer não só chafarizes espalhados pela cidade de Lisboa e pelo seu percurso, assim como a indústria, conventos e casas nobres. Deste modo, por resolução de 29 de dezembro de 1799 e alvará de 19 de julho de 1786, os subejos da água deste chafariz foram cedidos à Quinta do desembargador Manuel Inácio de Moura para usufruto na quinta. Pelo direito de concessão, pagou o desembargador 540 reis. E assim terminamos mais este programa que procura passear pelos cantos, recantos, histórias, memórias, património e personalidades de Benfica. Contamos consigo na próxima quinta-feira no canal Bairro Benfica On. Até lá!